Em 19 de agosto de 2024, uma ordem de despejo foi emitida contra o PDS Oswaldo de Oliveira, localizado na região do Córrego do Ouro, em Macaé, Rio de Janeiro. O assentamento, que abriga cerca de 63 famílias que vivem e trabalham na terra há anos, ficou sob ameaça de perder não apenas suas casas, mas também a principal fonte de seu sustento. Embora essa ordem tenha sido posteriormente revertida pelo Supremo Tribunal de Justiça, não é a primeira vez que a comunidade sofre esse tipo de ataque. Esse episódio se insere em uma longa e histórica luta pela terra no Brasil, onde o direito à moradia e à terra se confronta com os interesses de grandes proprietários. Mas, antes de continuar com a história, vamos dar um passo atrás e entender o que é o MST e qual é a importância do PDS Oswaldo de Oliveira para a região. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, é um dos maiores movimentos sociais do Brasil, com presença em 24 estados e mais de 450 mil famílias organizadas. O MST luta pela reforma agrária, defendendo a redistribuição mais justa da terra e o direito à terra para quem nela trabalha. Em um país onde grandes extensões de terra estão nas mãos de poucos, enquanto uma grande parte da população rural vive sem acesso à moradia digna e condições de trabalho, as ocupações de terra se tornam uma das formas mais significativas de resistência. As ocupações, ao contrário das invasões, são ações legítimas de reivindicação, amparadas pela Constituição brasileira. Elas acontecem em terras que não estão cumprindo sua função social, ou seja, terras subutilizadas ou ociosas. É dentro desse contexto que surge o PDS Oswaldo de Oliveira, um assentamento criado em Macaé com o formato de projeto de desenvolvimento sustentável. Estabelecido em uma terra até então dada como improdutiva, o assentamento acabou por se tornar um dos maiores exemplos de desenvolvimento sustentável da região. O movimento, que é um movimento, não é só te ajudar a ter um pedacinho de terra, de você produzir, você tirar ali o alimento, você conseguir fazer alguma coisa. Não, o movimento ele pensa mais na frente, né? Ele pensa em outras pessoas. Ele pensa numa pessoa que não tem o que comer, ele pensa numa pessoa que não tem onde dormir. O movimento ele pensa naquela pessoa que não tem o que vestir. E eu conheci o MST lá em Rio das Ostras, né? Naquele momento era trabalho de formação para um possível assentamento. A gente não sabia, né, onde é que ia ser. E daí em diante a gente, em 2010, conheci em 2008, em 2010 houve a primeira ocupação dessa área, né? Foi dia 7 de setembro de 2010. O meu nome é Maria do Socorro. Eu já estou nesse assentamento já faz bastante tempo. Eu cheguei em 2000 para 2001. Aí meu filho já fazia parte do movimento. E aí quando eu cheguei aqui, fiquei junto com eles. A primeira coisa que eu cheguei aqui foi ver esse espaço tão lindo, mas eu amei. Gostei bastante. Lá era tudo seco, sabe, de onde eu vim. E aqui não, aqui é verde. Foi só alegria, entendeu? Depois que eu saí da rua, que o meu desejo de sair da rua é porque eu não tinha liberdade. Não tinha liberdade. E aqui eu passei a ter liberdade. Aqui eu passei a andar, eu passei a ter minhas amigas, entendeu? Se juntar mais. E depois veio o coletivo das mulheres. Nossa, a gente se juntou mais e ficou nessa. Então, meu nome é Edna Mendonça de Farias, eu tenho 54 anos. Eu vim para cá em dia 8 de setembro de 2010. E foi a data que a gente entrou da ocupação dessa terra. Então, aqui é uma terra, um território maravilhoso, né? Que tem áreas de mata, tem águas de nascente, tem matas ciliares, tem uma terra muito boa, né? Aqui que me faz assim ter esse amor todo por essa terra é porque a maneira que a gente produz e que a gente tem uma vida saudável, que a gente tem uma água pura, a gente tem um ar maravilhoso, respira um ar puro, vive em conformidade com o meio ambiente. Então a gente, né, depois que a gente está aqui nesse território, a gente vê mais presença de animais, de pássaros, e os animais aumentaram.
Então a gente vê que a gente está cuidando muito bem desse território. Então, há muito tempo a gente sabe que as mulheres era a minoria, né? A gente sabe que a mulher não é a minoria. A mulher é tudo que faz, né? A mulher lava, a mulher passa, a mulher cozinha, a mulher cuida de filho, a mulher faz várias coisas, mas ela não é ouvida. Ela não é ouvida, ela não é vista. E o coletivo de mulheres pra gente é um salto pra gente gritar e pra gente falar, né? Pra gente dizer o que a gente sente, a indignação que a gente sente, porque a indignação que a gente sente que cada minuto, cada segundo, a gente vê uma mulher sendo assassinada, né, por feminicídio. E isso deixa a gente muito triste, porque a sociedade sem mulher não é uma sociedade, né? Não tem sociedade sem mulher, porque a mulher se preocupa com o mínimo, né? Aquela coisinha pequenininha que ninguém vê, a mulher tá vendo, a mulher cuida de tudo, a mulher cuida do homem que está doente, a mulher cuida do filho que está doente. E por que não a gente não fazer um coletivo com uma mulher ter a sua autossustentação? A gente consegue, e a gente vê que um coletivo de mulher faz a gente rir, faz a gente se sentir feliz, a gente briga entre nós, mas ali mesmo a gente se resolve, né? As mulheres conseguem se resolver. E pra gente está sendo uma experiência muito boa, porque tinha mulher que não falava, agora fala, tinha mulher que não saía de casa, para sair de casa ela tinha que pedir permissão ao marido, ou então o marido botava ali um paredão para não ver ninguém, e agora não, agora as mulheres vêm para o coletivo, as mulheres se expressam, as mulheres conseguem falar e não fica oprimida, né? Porque a primeira opressão que a gente vê, o homem pode ser oprimido, mas a gente vê que quem é mais oprimido nesse país são as mulheres que são, e principalmente se ela for preta, se ela for parda e pobre, então ela é muito oprimida. Os projetos nossos são tudo projetos sem sustentável, entendeu? Projeto que não tem agrotóxico, entendeu? Que todo mundo pode usar sem susto, lavoura de cacau, lavoura de café, um pomar de laranja, tudo esses projetos aqui, que eu estou aqui 10 anos, aqui dentro da área. O PDS Oswaldo de Oliveira é uma modalidade de assentamento que tem como foco a produção, sem a utilização de agrotóxicos ou qualquer prática abusiva de exploração da terra, por meio do trabalho coletivo das 63 famílias residentes do PDS. Os produtos cultivados no PDS, além de abastecerem as famílias que vivem no local, são distribuídos para Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS, e escolas públicas de Macaé, por meio do Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, além de serem comercializados em feiras da região. Hoje o movimento me mostrou que eu posso ajudar fornecendo merenda escolar, né? E também oferecendo alimentos para as pessoas que também precisam de um alimento saudável para poder se alimentar. Então eu como do alimento que eu produzo, eu dou para minha família e fico muito satisfeito quando eu saio lá fora no Córrego do Ouro e as famílias falam que tá muito satisfeito com o alimento que a gente manda para eles, né? Então assim, nosso lugar é lindo, né? A gente chegamos aqui, a gente viu, olhamos, a gente só via que tinha pasto, não tinha nada, não saía produção daqui. E agora não, agora sai produção. No PA a gente já mandamos mais de 10 toneladas de alimento. Então assim, se a gente parar para pensar ou imaginar, né, aonde que a gente vê isso, e são as pessoas que produzem. Uma lembrança boa aqui, a gente fez um grande coletivo de aipim, a gente produz muito aipim, um aipim maravilhoso aqui na nossa área. Temos uma produção de feijão, que é o nosso feijão carucambo, né? Produzimos muito esse feijão e a gente fornece para merenda escolar, para o PA e vendemos nas feiras, né?
e produzimos muita abóbora, banana, batata doce. Então produzimos diversas variedades de legumes e frutas e tudo totalmente sem veneno, tudo agroecologicamente, né? Uma produção pura, livre de veneno. A gente está cuidando dessa terra da melhor forma, porque a gente trabalha um trabalho coletivo, trabalha livre de qualquer tipo de veneno, fornecemos um alimento puro para a sociedade. Nas feiras a gente consegue fazer as feiras nas universidades e são trocas, né, de conhecimento e tá ensinando, explicando para as pessoas como aquele alimento é produzido e tá conseguindo assim, né, trocar conhecimentos, né? A gente sempre aprende, né? Consegue passar alguma coisa e aprende muito também. Eu sou morador aqui desde 2014, assim como todos os companheiros. A gente conhece cada palmo de solo que a gente tem aqui. A gente tem aqui 3 fases de produção anual. E qual o proprietário só tinha uma fase de produção. Então, avançar na sustentabilidade é apontar para eles que nós temos uma diversidade de coisas aqui dentro, né? Nós temos aqui aipim, nós temos feijão, nós temos abóbora, nós temos melancia, nós temos pimentão, nós temos de qualquer tipo de hortaliça a gente tem, tá? Nós temos milho. Nós somos realmente um assentamento sustentável. Somos pioneiros em agroecologia e aprendemos isso com o MST através da discussão do MST, que não é de hoje. O MST é um dos movimentos que mais se discute questão ambiental nesse país e é o movimento que mais doou produção para a pandemia. Nós acreditamos aqui que o latifúndio arcaico, atrasado, ainda não entendeu que a saída para o Brasil é a reforma agrária. Eles ainda não entenderam que nós precisamos de produzir alimento saudável, que as pessoas precisam se alimentar melhor, que a terra tem que ser democratizada, tem que ser de todos. Eles ainda acreditam num país atrasado, num país que o latifúndio impera. E nós da MST olhamos para isso aqui como uma grande conquista. Vocês imaginam para nós o que seria perder um assentamento que produz agroecológico, que está mostrando para a sociedade o quanto é importante a redistribuição de terra nesse país e o quanto é possível se produzir em quantidade e com qualidade. Então, para nós, isso aqui é uma questão de honra, nós não vamos abrir mão disso. E eu sou muito crítico mesmo ao Poder Judiciário em todos os assentamentos que é despejado, porque o Poder Judiciário, ele é Poder Judiciário, ele pode muito bem montar uma equipe, vamos lá, ver o que realmente esse pessoal está fazendo dentro da área. Esse pessoal estão produzindo, esse pessoal é um projeto de desenvolvimento sustentável, como que está a questão ambiental deles? O que eles estão preservando? Quais são os cuidados? Eles estão usando agrotóxico? Vamos fazer um levantamento. O que eles têm plantado? Qual foi a benfeitoria que foi construída durante esse tempo que eles lá tiveram locado nessa área, né? O Poder Judiciário passa por cima disso, atropela, né? A gente hoje a gente tem aqui 630 mil só para o PENAI de Macaé de contrato, que vence em junho do ano que vem, de 2025. Nós temos do PA 235 mil reais, se não me falha a memória, de contratos, que a gente entrega toda quinzena, inclusive depois da manhã a gente vai fazer mais uma entrega, que é a última entrega desse ano, né? A gente entrega toda quinzena, a gente entrega 1.500 quilos de produção comprada pelo PA. Né? Então, nada disso o Poder Judiciário olha. Né? Ele vem e diz, não, tem que desocupar a área. Desocupar essa área sem a conciliação agrária envolvida nesse projeto de remoção das famílias, não vai funcionar. O nosso assentamento, assim, a gente fica muito triste com isso. A gente fica muito triste porque a gente, ainda além de olhar para isso, para o nosso território, olhar para o que a gente está fazendo, que é produzindo mais mata, produzindo alimento para as famílias comer,
produzindo alimento também para mandar para as outras pessoas se alimentar. E aí vai tirar os agricultores, né, de dentro do seu território e aonde vai ser produzido esse alimento. Em que lugar vai ser produzido esse alimento. E fora que a gente vê que tem pessoas aqui que não tem lugar, né, nenhum para ficar. E aí a gente pede um apelo, né, para todo mundo contribuir. Quando vê o vídeo, dá um like, porque a gente ama o lugar que a gente vive, né? É uma rocinha, o meu lote é um lotezinho pequenininho, mas eu sou feliz, né, nesse lote. A minha mãe é feliz, minha mãe que tinha uma opção de doença, agora ela tá melhor, né? A minha neta foi criada aqui dentro, então a minha neta fez 11 anos agora, e quando ela descobriu, ela chorou muito, né? Então, assim, é a gente olhar para isso, né? Ter um olhar carinhoso para isso, porque é um lugar que dá alegria para todo mundo, dá alegria, dá saúde, né? Tem gente que vem para cá que não teve saúde nenhuma, não tinha saúde lá fora, e chega aqui, já tá largando os remédios, né? Tá agora só tomando erva medicinal, né? Tinha pessoas que tinham estresse lá fora, chega aqui dentro, diz que fica calmo, né? Então, assim, é um lugar maravilhoso pra gente. Onde é que a gente coloca 63 famílias hoje? É fácil para o Poder Judiciário, para o seu desembargador lá, bater o martelo e dizer, não, vai lá e bota aquelas 63 famílias na rua, onde? Vamos botar onde? Vamos botar na rua ali. E aí? Eles vão comer de quê? Eles têm filho. Aqui nós temos pessoas idosas de 75 anos, de 83 anos, que nós, movimento, cuidamos dessas pessoas enquanto o poder público não cuida. Então, tudo que a gente constrói aqui, constrói com luta, e todos os êxitos que a gente teve nessa luta foi porque nós estivemos sempre unidos. Desde 2019, o PDS Oswaldo de Oliveira tem enfrentado tentativas recorrentes de reversão da posse da terra aos seus antigos proprietários. A comunidade tem resistido bravamente, lutando para garantir o direito sobre o local onde estabeleceram suas vidas. Em 26 de dezembro de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça assegurou mais uma vitória. A ordem de despejo foi suspensa. Isso porque já existia uma decisão anterior que suspendia qualquer ação de despejo contra o PDS Oswaldo de Oliveira. Essa decisão anterior determinou que qualquer medida relacionada ao caso deveria esperar até que o processo fosse julgado definitivamente. Com essa decisão, o assentamento foi preservado e as 63 famílias, ao menos por enquanto, puderam continuar a viver e trabalhar na terra, conquistando mais uma vitória na sua jornada. A luta pela terra é um reflexo das desigualdades históricas e sociais que ainda permeiam o Brasil. E por isso, a pergunta persiste: até quando essa luta será necessária? O que acontecerá se, no futuro, o assentamento for novamente ameaçado? Já pensou como seria a vida dessas famílias sem um lugar onde encontrar o seu lar e sua fonte de renda? Já pensou como essa retomada de posse afetaria o município? Como afetaria as instituições que recebem alimentos produzidos pelos assentados? Ou o impacto ambiental que esse assentamento possui em Macaé, com sua função de preservação ambiental? A reversão da ordem de despejo no PDS Oswaldo de Oliveira é uma vitória importante, mas também reforça a urgência de uma reforma agrária justa. Somente por meio dela, será possível garantir a dignidade, o direito à moradia e o acesso a recursos necessários para uma vida digna. A luta pela terra é, acima de tudo, uma luta por justiça social, e somente por meio dela, poderemos construir um futuro mais justo e igualitário para todos.